Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para todo mundo que está começando a semana com a gente, com mais uma semana de super consciência, com novos pensamentos, com bastante inspiração, com bastante conteúdo para desenvolvimento humano. Então você que está nos acompanhando na frequência 95.7 MHz, muito obrigada pela sua audiência. Dá um alôzinho aqui pra gente, 9258-9895. Participa com a gente aqui da live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. No Instagram 95FM Curitiba, que hoje a gente está começando a semana falando dessa sensação dos dias que não acontecem. Isso não acontece só comigo, assim, acho que acontece com todo mundo, né? Tem dia que parece que o dia não vai, que o tempo não passa. E isso dá pra gente uma sensação muito estranha, muitas vezes de tédio, de desânimo, de desmotivação. E a gente está aqui para pensar nesses dias e no que a gente pode aprender e ensinar com esses momentos, principalmente quem tem criança em casa, porque quem tem criança em casa precisa encontrar uma energia num estoque que a gente não sabe muito bem onde é que a gente reabastece. A gente precisa muitas vezes colocar para segundo plano todas as outras responsabilidades e coisas importantes que a gente tem para fazer, porque uma criança exige uma série de outros cuidados também. E a gente também se exige de alta performance e uma série de criatividade, de conteúdo, de desenvolvimento. A gente tem uma certa exigência com a gente mesmo que é muito grande, mas tem dia que a gente quer fechar os olhos e falar assim, dia acabe, porque hoje está meio demais. Então, se você está passando por isso ou já passou por isso, vale a pena lembrar que as crianças elas estão se espelhando na gente sempre e que elas precisam aprender com tédio e tristeza. Isso é muito importante e muito relevante para o desenvolvimento delas, porque quando elas saírem para o mundo lá fora, quando a vida voltar para esse novo normal, elas precisarão aprender que tem dias melhores, dias piores, e isso faz parte de um fluxo natural da vida. Então, a gente que tem uma ansiedade muito grande de dar conta de tudo, muitas vezes dosando valores de um jeito que não precisa, não é isso? Sabe, nunca finge estar bem. Se você não está bem, tem momentos que a gente está para baixo mesmo, tem momentos que a gente não está muito bem. Só que veja, esses momentos tem que ser poucos. O problema é quando esses momentos começam a se tornar uma coisa diária. Agora, nunca deixe de pensar, de ressignificar. Quer dormir, vá dormir, vá para o fundo da caverna por um pouco, mas é por um pouco, isto é, algumas horas para que você se recupere, porque acredite, o nosso corpo é inundado de hormônios, esses hormônios enquanto você dorme, eles regeneram, recuperam e você acorda outra pessoa. Às vezes é só cansaço. Os problemas existem, situações existem, mas as nossas escolhas são importantes. E como a Cláudia falou, passar isso para um filho é fundamento, passar isso para um neto, passar isso para gerações, passar isso para as pessoas que não pensaram eventualmente nisso ainda, esse é o poder da superconsciência. As crianças elas estão hoje em dia aprendendo uma série de outras coisas. A pandemia está trazendo muito mais intimidade com os pais, muito mais intimidade com essa rotina, com os altos e baixos e tudo mais. Muitas vezes as crianças podem até ficar confusas, porque ao invés de terem bichos de estimação que são de carne e osso, por exemplo, tem alguns que acabam tendo bichinhos virtuais. Então, eles acabam desenvolvendo uma certa empatia com o mundo da tecnologia que nos ajuda muito nessa fase de estar em casa e praticamente só em casa. Então, quando a gente tem uma criança que está convivendo socialmente com as videoconferências, com as aulas online, com uma série de coisas, para a gente fica um pouco esquisito, porque a gente está acostumado com o mundão lá fora. Para a criança é uma construção de algo novo, totalmente novo, que para a gente isso entra para a gente como um choque, mas para a criança muitas vezes isso é algo até divertido e diferente. Então a gente não pode pensar que tudo que acontece na vida é sempre um problema. Mas quando a criança tem bichinho de estimação virtual, como o nosso caso, né? A nossa filha tem vários tipos de gato, tem cachorrinhos, tem uma série de coisas que são dos joguinhos que tem no meu telefone, no iPad, virtuais. Mas o que ela faz? Ela vai criando aquela responsabilidade de alimentar, de escovar os dentes, e isso vai incorporando na rotina dela. São mais educativos do que na minha época de game. Mas é uma relação virtual, é uma relação longe, é uma relação que não tem calor. Então eu não quero
de jeito nenhum que a nossa filha fique uma criança distante da realidade ou que perca o calor humano, o cuidado, a proximidade. Então, tudo na vida tem que ter um limite, até mesmo para essas interações digitais. Só que se a gente fala em realidade, está acontecendo uma realidade, existe uma dificuldade. Então, explicar para a criança por que nós estamos mais em casa faz parte do papel para a gente explicar para nós mesmos. Tem um livro que eu li há muitos anos, de Judith Viorst, se não me engano, chamado Perdas Necessárias. Na época dela, eu escrevi para a editora, falei, troque esse nome para Trocas Necessárias. Porque os problemas, as dificuldades, o vírus veio para cima da gente, a gente troca uma situação que a gente estava anterior por uma nova. Então, olha que oportunidade de ensinar e aprender. E ensinar para um filho o poder dessas trocas, de ressignificar essas situações. Isto é, eu comecei falando que se eu estou mal, às vezes eu estou mal, eu quero mais é ficar quieto no meu canto, eu quero dar uma volta, uma caminhada. Nunca negue, nunca jogue para baixo do tapete as tuas emoções, porque elas vão cobrar e vão cobrar pesado. Porém, você ficar preso nelas, não ressignificar, é falha total. Isto é, nós somos aquilo que nós pensamos. E o maior prazer que eu tenho é hoje, quando eu acordei, eu olhei para minha filha, peguei ela no colo, levei mais uma vez para a janela, mostrei que estamos mais um dia, que daqui a pouco acaba esses germezinhos lá fora, e nós teremos outras dificuldades para enfrentar, e vamos sorrir, olhar os passarinhos, as pessoas que estão indo para o trabalho, enfim. Você tornar aquele momento um momento não lúdico, ilusório, enganoso. A criança tem que aprender como nós, aprender a crescer pela dor e aprender a crescer pelo amor. Vou aproveitar para dar um bom dia para Noemi Queiroz, para Denise Schmal, Will Felipe, Joel Santos, Dilmaria Olesovski, que está falando que a gente realmente nunca pode enganar crianças de jeito algum e que a gente mostra a verdade, porque isso é o que prepara para a vida lá na frente, né? Jorge Luiz Probst, ele também está falando como é importante a gente ser verdadeiro, ter fé e demonstrar esse amor todo que a gente sempre está pregando aqui, né? Guilherme Pereira de Queiroz, meu tio, né? Marcelo Mendes, Eliane Fátima, Carol Horst, querida, um bom dia, boa semana para você. Kleber Monteiro, Cláudio Souza, Fernando Carvalho, Maria Nunes, Neiva Raboni, Jane Mendes, deixa eu ver quem mais aqui. Muita gente hoje. Bastante gente. Paulo Pimentel. Olinto Simões está pedindo o celular da rádio para passar a mensagem, 92589895. Mas você está na live, né, Olinto? Manda aqui que eu já vejo. É mais rápido. Renata Queiroz, minha irmã. Hoje a gente está falando sobre o tédio, sobre aqueles momentos que são um pouco mais pesados, sobre o dia que a gente tem, às vezes, desânimo e que a gente precisa de uma energia extra para enfrentar. Muitas vezes a gente não sabe da onde que a gente consegue recuperar toda essa força, se é num descanso, num dia, num momento que a gente dá uma dormidinha e volta, como já se falou no comecinho aqui, né? Ou se a gente está precisando de um tempo para escutar aquele silêncio que a gente já falou aqui, sabe? Para a gente exercitar aquela calma dentro do coração, colocar alguns pensamentos em ordem, porque a gente muitas vezes se esquece nessa situação de rotina, onde todos convivem o tempo todo, aquela sensação de falta de privacidade, falta de espaço, falta de tempo, vontade de fazer outras coisas e tudo sendo muito compartilhado, isso limita um pouco a vida. Eu sinto um pouco dessa dificuldade e a gente tem que administrar aquela velha história, né? Expectativa com realidade. A gente tem que administrar, fazer o nosso possível, o nosso melhor, mesmo que o nosso melhor seja, muitas vezes, deixar para amanhã alguma coisa que a gente não precisa fazer hoje para a gente poder desempenhar melhor. E como é importante também, o que eu vou falar agora, que os filhos percebam que nós somos seres humanos, que nós sofremos, que nós temos medo, que nós choramos. Chorar na frente de um filho, conversar com ele sobre esses sentimentos, abre uma porta gigantesca para a criança conversar sobre os sentimentos dela. Isto é, essa relação é uma relação linda, uma relação de amor dignificante. E dos comentários eu quero tirar dois aspectos aqui. Que alguém falou que nós precisamos falar a verdade, outro falou que nós precisamos ser verdadeiros. São duas coisas diferentes, porque falar a verdade, eu tenho que acreditar que eu estou com a verdade. E ser verdadeiro, até nisso é mais complicado, porque nem eu sei exatamente o quanto eu sou, mas eu sou o possível. E você ser o possível para um filho, ainda mais no momento que você está angustiado, que você está triste, você não pode perder a cabeça. Tem gente batendo nos filhos, tem gente batendo na esposa, no marido, tem gente partindo, bebendo
bebendo demais, passando a usar drogas agora. Está acontecendo coisas muito graves. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo chegar na casa dessas pessoas, na orelha dessas pessoas, e dar um tapão. Falou, de pensar antes de agir. Pensar, é o controle do lobo frontal, é quem manda na minha vida. Ontem eu estava agoniado, se eu estou agoniado, eu resolvo fazer alguma coisa. Se eu estou triste, eu faço outra. Agora, nunca deixar de pensar. Agora, quanto mais você confia em você mesmo, quanto mais você cresce, mais seguro você está. Aí fica até mais claro, sabe quando as coisas são nítidas? Hoje, minha esposa, perdoe-me, estou triste. Me deixa no meu cantinho um pouquinho que eu vou para o fundo da minha caverna, fica eu comigo mesmo. São momentos de crescimento. Nós não precisamos ser perfeitos, nem para nós, nem para ninguém e nunca para os nossos filhos. Agora, dias como esses, que eu chamo assim dias em off, sabe, eles são muito importantes porque fazem com que a gente encontre a nossa humanidade, aonde estão as nossas falhas, as nossas limitações. Aquele dia que, se a gente não está com vontade de fazer nada e a gente está se ouvindo, a gente está percebendo com toda aquela sensibilidade que a gente precisa para aprimorar, para lapidar, para entender algumas sensações que a gente tem e que a gente tem que ter com honestidade, sentir aquilo com a verdade da gente. Não importa se ela é uma verdade, uma realidade, uma insanidade, como o Jacir gosta de falar, e que tem um livro, inclusive, falando sobre isso. Mas é a tua verdade. E naquele momento não tem nada mais absoluto do que aquilo. Então, olhando naquela introspecção, percebendo aquela sensação de incômodo, de desconforto, a nossa humanidade vem à tona. E quando a nossa humanidade ela vem à tona, a gente se enxerga melhor e com isso a gente não está se distraindo vendo outras coisas. Eu não estou legal, eu vou assistir um filminho. Eu não estou legal, eu vou beber. A gente não está driblando as coisas, a gente está encarando de frente. E encarando de frente é muito mais fácil para a gente se entender, para a gente colocar tudo no lugar e para a gente não transferir para os outros os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas faltas de paciência, a raiva, a insatisfação. Quer dizer, tem uma série de sentimentos que vem aí, muitas vezes, de brinde para quem convive com a gente e não consegue entender que aquele momento é um momento só que está precisando, sabe, de um silênciozinho. Como a gente falou no final da semana passada, a importância do silêncio para a gente poder se ouvir, para a gente poder melhorar e para a gente botar a vida no lugar. É correto. Agora, para até não ser mal interpretado, o que eu quis dizer com a verdade é que eu preciso ter uma verdade para poder viver. Eu preciso ter algumas crenças. Porém, a minha verdade tem que ser aberta. É isso que eu quis dizer no sentido de eu estar aberto para o mundo, estar aberto para a verdade da minha esposa e não simplesmente empurrar para cima dela o que eu tenho certeza absoluta que deve ser e muito menos para os filhos. Sabe que nós aprendemos demais com os filhos. A nossa filha de quase 4 anos que está chegando agora nos ensina muito. E eu tenho uma palestra que chama-se Sonhos, Desafios e Expectativas e eu tenho uma frase nela que diz que você é resultado hoje de todo o planejamento, dedicação e energia que você investiu em você. E eu parti dessa frase de um livro chamado Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Mentira! Você é do tamanho da sua crença, daquilo que você acredita, daquilo que você escolhe, daquilo que se aplica, e vai crescendo esta frase à medida que vai passando os anos da tua vida, até que chega o momento que você é idoso, você é do tamanho do seu amor. A partir daí você começa a ter mais serenidade, mais paz nesses momentos de dificuldade. Exatamente. Então o tédio ele é altamente construtivo e a partir do momento em que a gente vai desenvolvendo mais maturidade, a gente vai aprendendo a colocar valor nas coisas que não tem preço. Mas como o Jacir sempre fala, e eu acho que é muito importante a gente frisar isso aqui, como, assim, por que não falaram isso pra gente antes? Quando a gente conhece determinado assunto, quando a gente tem acesso a determinada informação que nos melhora como pessoas, como indivíduos, a gente tende a ser melhor, a gente tende a não errar, né? Afinal de contas, se você está tendo uma inspiração e se alguém está te contando algo que você ainda não pensou e que pode te ajudar a melhorar, esse é um dos nossos objetivos, inclusive aqui no Superconsciência, de trazer essa qualidade de informação para que você sofra menos. Afinal de contas, se você pensa melhor para agir melhor, você sofre menos, o mundo fica melhor. Olha que bacana tudo isso. Então hoje, especialmente, a gente está começando a semana com o pé direito, conversando agora no próximo bloco com um casal de idosos muito fofos, muito saudáveis, muito queridos, muito amados, muito
maravilhosos porque são os meus pais. Então, gente, não sai daí que agora eu vou colocar o meu coração para vocês no próximo bloco, que eles são demais, são super importantes na minha vida e vocês vão perceber como eles se equilibram. Sabe aquele casal 50 anos juntos, mais do que 50 anos juntos, mas que um fala, outro complementa, outro fala junto e tudo mais? Esse é o jeito deles, tá? Então, não saiam daí que a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje levando a sério o tédio, aqueles dias que não acontecem, aqueles dias em off, que a gente tenta dar uma disfarçadinha, mas que não dá, e que a gente está sem energia e tudo mais, e que todo mundo tem o direito de ter esses momentos de desânimo. E isso faz parte da vida, e quando a gente está vivendo esse tipo de situação, tem criança, a gente precisa demonstrar aquilo que a gente está vivendo e sentindo para que elas aprendam a conviver com momentos de instabilidade, com momentos que requerem equilíbrio emocional, não transferir para os outros as nossas insatisfações, para a gente também olhar para a gente e conhecer determinados sentimentos que a gente tem, para ter intimidade com eles e ter coragem para mostrar a nossa insegurança, inclusive para as crianças, para o companheiro, para as amigas. Aí a gente conversa com alguém e de repente dá uma melhoradinha, porque essa falta de convívio social, para algumas pessoas isso pega um pouquinho mais do que para outras que estão mais acostumadas a viver sozinhas, né? Então, quando você está acostumada a ter um ambiente com muita troca, com bastante troca de informações, com momentos do nada, o vazio de mulher é conversar. O vazio de mulher é encontrar amiga. Aliás, amiga é terapia para a mulher. E, de repente, para a mulher que está assumindo uma série de papéis em casa, o momento está um pouquinho mais tenso, essa fase de quarentena prolongada está um pouquinho mais complicada do que para os homens que têm a caixinha do nada, que ficam falando de política, futebol, etc, etc, etc. Caixinha do né? nada. E nossa caixinha do nada normalmente é cheia de tudo, porque é casa, comida, é filho, é uma série de coisas. Então, já que nessa fase da vida, né, das pessoas um pouco mais jovens, algumas coisas estão com um peso muito maior. O que a gente está fazendo hoje? A gente está trazendo esperança para vocês, a gente está trazendo outro olhar para vocês, porque a vida exige isso, esse movimento de dentro para fora, de cima para baixo, e de tudo aquilo que rodeia a nossa vida, né? E quando a gente enxerga um idoso, uma idosa, a gente percebe também que a vida e o tempo para eles passam de um jeito diferente do jeito que passam pra gente. Porque muitas vezes a gente imagina assim, eles já viraram ampulheta, tem mais areia lá embaixo do que para cair. Então, para eles, o ritmo de vida mudou, não é mais tão frenético assim. O ritmo de vida para eles tem um outro sentido, um outro significado. Mas será que os valores que eles colocam nas coisas, a importância, o significado que eles dão para determinadas situações já não é diferente da gente? E será que eles não sofrem menos quando eles percebem que determinadas coisas da vida são mais fáceis de aceitar e de não nadar contra a maré o tempo todo, que é aproveitar a força da onda para levar para determinado lado e lugar? Às vezes é uma inteligência. Então tem uma série de coisas que a gente precisa aprender com quem sabe mais. E sabe mais quem viveu mais, quem tem mais experiência. Afinal de contas, quem que nunca chegou num determinado momento da vida e falava assim, se eu soubesse disso antes, eu teria feito diferente. Então hoje a gente está trazendo o privilégio para você de falar com um casal de idosos saudáveis e que tem muita lição para ensinar e muita lição principalmente na simplicidade de saber viver de um jeito leve, gostoso, tranquilo, sabe? De cumplicidade, de humildade, de valores humanos. E são meus pais, né? Então eu vou dar um bom dia pro Nelson e pra Noêmia e que agora vão conversar um pouquinho com a gente sobre como que essa quarentena tá para eles. O que eles estão vivendo, como é que eles estão reagindo e sentindo tudo isso. Bom dia, pai, bom dia, mãe. Bom dia, sogrinha, sogrinha. Bom dia, filha, bom dia, Jacir. Bom dia para vocês. Tudo tranquilo. Bom dia, Podemos ouvintes. conversar. Olha só, e é assim mesmo, eles falam tudo junto. Então a quarentena está sendo desafiadora para todos nós, né? Muitas limitações, restrições. Como é que vocês, que são idosos, estão percebendo esse período? Então, eu sou idoso. Eu tenho 75 anos. A sua mãe acha que ela não 2, 3 e idosa. 4 direto? Ela tem 71. Sem você, né? Então, o que você acha? Você é idosa? Eu
Não, eu sou idosa. Idosa vai ser depois dos 90. Minha cabeça é de 25. Não confunda idosa com velhinha. Não, Você não sou não é nenhuma velhinha. coisa nem outra. Eu já estou quase gostando da quarentena. Já me acostumei. Porque agora a vida de aposentado está mais tranquila. A gente tem mais tempo para fazer as coisas que a gente gosta, sem compromisso com o relógio. Isso é um lado bom da quarentena. A gente não tem mais aquela obrigação de ter que fazer aquela hora e seguir um ritmo, que às vezes chega a ser estressante. Temos curtido mais a nossa neta, a nossa filha, porque com a falta de escola, a gente fica muito com elas, e aí é uma via de mão dupla, onde ela nos distrai e a gente curte muito ela também. E é uma delícia. Curtir a nossa neta e a gente estar se sentindo bem, podendo brincar com ela, é uma satisfação muito grande. É um presente que Deus mandou para a gente, né? Paramos de sair para a rua, não vamos, nossa filha faz as compras para nós e a gente só sai de casa, entra no carro, desce na garagem do prédio da minha filha. O único contato que a gente tem é com a minha filha, meu genro e minha neta. Esporadicamente, claro, aí eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer uma ou outra coisa aí, ir buscar algum remédio, alguma coisa, mas... Normalmente a farmácia entrega. A gente está fazendo pagamentos online. Realmente estamos um casal muito ajuizado, graças a Deus. Essa questão de tempo, para nós, está muito tranquila. A gente está conseguindo resolver e lidar muito bem com isso. A gente se adapta, né? Passa rápido. A gente não fica entediado, não fica parado. Ainda mais que agora em casa eu tenho que lavar a louça, as coisas que eu não costumava fazer antes. A gente divide as tarefas. E além disso, eu tenho algumas atividades que eu gosto, como estudar música também em inglês, rever alguns vocabulários, alguns termos em inglês. Isso me ajuda bastante, sempre me ajudou na minha vida inteira. Então, eu fico tranquilo em casa com essa quarentena, fico bem tranquilo. Ao mesmo tempo que vocês chegam no final do dia com uma sensação de mais um dia vivido, experimentado, com tanta coisa já realizada, existe alguma percepção do tempo passar por vocês numa outra velocidade? Acho que sim, viu? O tempo tem passado mais rapidamente. Sempre que eu penso em algo para fazer, eu vi que o tempo que eu tenho está mais curto do que eu pensava. Tem sido bastante assim. Eu tenho passado o dia com ajudando, né, em casa, hoje lavando louças e outras atividades domésticas, né? Além disso, tenho estudado música e também estudado alguns livros em inglês, pegando vocabulários novos, porque durante a minha vida de trabalho eu utilizei muito o inglês. Para mim também, o tempo passa bem mais rápido, graças a Deus, e eu fico impressionada porque eu tenho amigas que acham que está um tédio essa quarentena, porque o tempo não passa. Para nós aqui, passa muito rápido. A gente acorda, eu acordo antes porque eu não perco o programa da minha filha, então eu estou sempre levantando no máximo 8h30, e aí a gente em seguida faz a nossa ginástica, que o nosso genro que mora em Sorocaba mandou especialmente para nós, ele é professor de educação física, então nós dois fazemos juntos a nossa ginástica, leva mais ou menos 1 hora, e depois isso é hora de fazer o almoço, e tô lendo mais, tô aproveitando bastante o meu celular, conversando com as minhas amigas e nos correspondendo, porque graças a Deus o WhatsApp caiu do céu nessa quarentena, e a gente, mesmo à distância das pessoas que a gente quer bem, a gente pode matar um pouco essa saudade por vídeo, pelo WhatsApp. Mas os horários, os compromissos que a gente tem... Sem cobrança de horário, né? Não temos essa cobrança, então a gente sempre vê filmes ou séries. Vamos dormir sempre mais tarde do que a gente estava acostumado. Eu ainda me distraio muito com as gulodices que eu gosto de fazer,
E vamos ganhando peso, né? Depois que acabar a quarentena, a gente puxa o freio de mão. Mas eu estou fazendo um monte de coisa gostosa na cozinha, porque os prazeres da vida, entre outros, é comer, né? Comer coisas gostosas. E isso tudo tem uma compensação, porque sempre eu faço questão de dar um abraço e agradecê-la, porque essas coisas deliciosas que ela faz, puxa vida, é muito bom. Outra coisa que eu me lembrei que nessa quarentena é muito bom e que está sendo um suporte muito bom, é que a gente está passando a quarentena a 2, e isso é muito mais fácil. Quem está sozinho, eu vejo por amigas minhas, sofre muito mais. É ótimo poder dividir um abraço com uma pessoa que a gente ama e que é bem há mais de 50 anos. Verdade. Então conta aqui pra gente, assim, o que maturidade trouxe de aprendizado para vocês? A maturidade, para mim, mostrou que não vale a pena rigidez, não vale a pena rancor. A gente tem que relevar, porque a vida passa muito rápido. Essa maturidade deu mais alegria de viver, porque você vive com mais leveza. E isso é um grande ganho que a vida nos ensina. Para mim, a vida sempre foi, eu acho que é tranquila, graças a Deus. É claro que a gente teve muitas dificuldades, teve muitos percalços, mas a gente conseguiu vencer. Hoje, na minha idade, eu não tenho, graças a Deus também, eu não tenho arrependimentos, não tenho pressões. Então eu tenho a minha vida muito tranquila, graças a Deus. E eu acho que, como eu sou natural de uma família onde eu sou o 11º filho, eu aprendi a conviver muito com irmãos. Então o respeito e a alegria dessa convivência toda, eu procuro levar sempre na minha vida, tanto com as minhas filhas, como eu sempre fiz, quanto a todas as pessoas com quem eu me relaciono, com grandes amigos que eu tenho também. Eu tenho sempre uma convivência, não sou dono da verdade, como muitas pessoas às vezes têm esse hábito de ser, né? Eu não tenho. E eu tenho muita tolerância também e procuro entender as situações que se apresentam para poder ficar tranquilo, continuar tranquilo. A maturidade nos deu a graça de sermos avós. E sermos avós é a maior graça que Deus pode dar para a gente. É muito mais gostoso que ser mãe, porque ser mãe 2 vezes e avó, a gente é mãe com açúcar, realmente é a sobremesa da vida. E a maturidade nos deu esse presente que gratifica por completo a nossa existência. Amamos nossos netos. Então, gente, como é que é a vida de vocês, de vô e vó, o que mudou com os netos que estão fora de casa, como é que a vida de vocês foi renovada com os netos, né? Tenho uma de 16 numa cidade, outro de 11 que está em outra cidade, e tem uma outra fase totalmente diferente, que é a Gabi, que é a nossa, que tem 3 aninhos. Como é que é encontrar energia para videoconferência e essa disposição para brincar com a neta pequenininha? Olha, a gente aprendeu na prática que tem hora certa para ser mãe e que a avó não tem o mesmo pique. Porque tem dias assim que a minha neta sai de casa e eu caio pro lado e durmo, de cansado, porque eu fico da mesma idade dela. Eu consigo brincar de esconde-esconde, de não me pega, vovó, e corro pela casa com ela. E a gente gasta muita energia feliz. Então, realmente, como é a única neta em Curitiba, os outros 2 netos estão fora, eu aprendi também a lidar com a saudade. É verdade. Saudade acho que todas as pessoas têm saudade de alguma coisa, então não vou tentar explicar o que é ter saudade. Mas vai chorar, né? Vai chorar. Para de chorar, passa bonito.
É isso aí, né? Faz parte. Esse choro aí faz parte porque final de semana teve Dia dos Avós, a gente tentou comemorar ontem, fez um almocinho especial, afinal de contas, esses netos renovam a vida deles mesmos, né? Mas o que eu vejo como mãe é que a maternidade faz a gente revisitar a vida inteira da gente. Isso acontece também com o vô e vó? Vocês conseguem enxergar a vida de vocês enquanto pais também? Vocês conseguem revisitar tudo isso, né? Toda essa história, vendo crianças descobrindo o mundo, vendo a neta descobrindo o mundo, vocês conseguem rever e se colocar no papel de pais também? Nossa, a maturidade nos ajuda muito a repensar tudo que a gente recebeu de valores. Eu tive uma educação em criança muito rígida, que foi reflexo da educação que a minha mãe recebeu, meu pai alemão, e aquela coisa assim muito linha dura. Fui linha dura com as minhas filhas, menos do que eu fui do que eu recebi. Pois com 26 anos eu já tinha minhas 3 filhas. E hoje em dia, como avó, eu sou completamente diferente, os valores mudaram completamente. Isso porque o valor educacional também mudou muito. Mas a gente revê direto pela criação que a minha filha recebe, que meus outros 2 netos receberam, o quanto eu teria feito diferente se fosse hoje em dia. A maturidade ensina demais, pena que o tempo não volta atrás. Eu lembro também que a mãe participou muito mais da educação. A mãe não trabalhava fora, né? Naquela época não era que nem hoje, que todas as mães praticamente trabalham fora. Exatamente. E o filho é criado em mão de empregada. Por eu estar trabalhando, exatamente isso, por eu estar trabalhando fora, então essa questão de chamar atenção, de ser mais rígido, era muito mais comum a mãe ser mais radical, ser mais educadora do que eu. Eu, quando chegava em casa, queria abraço, queria brincar, queria... Estava com o filé mignon do lado da educação. Então, A parte de educar mesmo, e brigar, e pôr de castigo e tudo mas mais. eu merecia isso. Eu merecia, eu fazia por merecer, Tá eu bom. gostava. Eu merecia também, mas tinha também muito essa parte boa. Mas hoje em dia realmente seria tudo muito mais diferente, mais leve talvez, né? Assim como é com os meus filhos, meus outros netos, aliás, que estão fora. Tem uma de 16 anos e um menino de 11 anos. E eu sou uma manteiga mesmo, como já deu para perceber, né? Eu morro de saudade deles. Mas tranquilo, a gente sabe que a vida, o dia a dia, todo vai mudando as pessoas em atitudes, em valores, as mudanças de comportamento, tudo isso faz você mudar. Então, talvez hoje a gente não agisse da mesma com forma certeza, que a gente. né? Talvez não, é com certeza. Então, A gente vai aprendendo, até o último dia da vida da gente, a gente está aprendendo. Isso para quem quer, né? erros todos cometem, né? Mas também temos, graças a Deus, temos muitas saudades e muitos valores que hoje a gente reconhece que foram satisfatórios, foram bons, porque nossas filhas são todas as 3 formadas, Excelentes profissionais, excelentes mães e excelentes filhos. mães, claro. E E a gente se orgulha muito das 3. E como diz o meu genro, a gente fez o nosso possível, sempre. Quer dizer, na época era o que era melhor, que a gente sempre quis fazer, mesmo muitas vezes errando, sem vontade de errar. Olha só, hein? Hein? Somos maravilhosas, gente. Por isso que a gente trouxe a fonte, hein? A fonte para vocês. Então, já que a gente tem essa convivência gostosa, já que a gente está fazendo uma entrevista que está sendo muito inspiradora para começar essa semana com superconsciência, pensando antes de agir e para a gente poder passar o legado de pessoas que são saudáveis e que são muito próximas e que curtem a vida e vivem tudo com bastante intensidade e também com bastante simplicidade.
simplicidade, tá imperdível. Eu vou fazer a última perguntinha aqui pro meu pai e pra minha mãe, né? Sobre os avós que marcaram a vida de vocês. Vocês conseguiram conviver bastante com eles? Eles foram inspiração para vocês? Então, depois dos 70, essas crianças que estão crescendo, vocês estão deixando um legado para eles de amor, de parceria, de brincadeira, desse jeito leve que vocês estão mostrando na entrevista para quem está conseguindo acompanhar. Vocês estão percebendo que existe um lado afetivo muito grande, um lado humano muito forte, e isso é o diferencial desse casal que está junto, se lapidando há 50 anos, né? É sempre muito bom aprender com quem já viveu mais. Então conta pra gente da experiência que vocês tiveram com os avós de vocês que inspiram vocês hoje. Eu tive 2 avós muito boas, uma bem diferente da outra, mas uma que morou inclusive conosco e que eu me chamo Noêmia por causa dela, que era a vovó Noêmia, e que era assim o meu refúgio, meu porto seguro. Eu tive uma adolescência difícil, muito atrito com a minha mãe, e ela era sempre o meu porto seguro, a minha amiga, a minha confidente. E é isso que eu tento ser para minha neta mais velha, muitas vezes. Não é fácil a época de adolescência, mas a lembrança desse porto seguro sempre foi uma coisa que me afaga a alma. E eu procuro seguir os exemplos dela. Eu não conheci minhas avós. Como eu fui o 11º filho, então eu tive uma infância muito gostosa, graças a Deus, porque eu vivia em casa, eu tinha liberdade para sair, para jogar futebol, para jogar bolinha de gude, para jogar peteca, ou jogar futebol na rua. Então, a minha infância, como era uma infância no interior de Minas Gerais, foi muito proveitosa, graças a Deus. Eu vim para Curitiba mais tarde, daí tive que estudar bastante, mas em termos assim de comparação, de tempo, de educação, ou de algo que eu queira deixar para os meus filhos, meus netos, olha, eu voltaria nessa questão dos princípios cristãos que devem ser realmente seguidos. Eu gostaria muito que todos eles pensassem nos valores cristãos para poderem ter uma vida digna, como nós tivemos. Olha só que lindo. Valores cristãos para trazerem essa base, para trazerem um norte para todo mundo, né? E essa é a lição do meu pai. A da minha mãe, ela fala muito de carinho, de afetividade, ela é um pouco mais emotiva e tudo mais, mas os dois se equilibram de um jeito muito gostoso e que trouxeram para o mundo 3 filhas, eu e mais 2 irmãs, cada uma teve um filho só, né? E aí eles têm 3 netos. Eu vou agradecer essa entrevista. Pai, mãe, a gente vai deixar um beijo para vocês, para um bom começo de semana. Muito obrigada pela entrevista, foi muito bom começar a semana com vocês aqui, mostrando vocês como vocês são ao vivo. Eu que agradeço a oportunidade de vocês me convidarem. Eu fico todos os dias corujando esse programa como mãe, como sogra, no bom sentido, que está cada dia melhor, podendo influenciar as pessoas que escutam, com os ensinamentos, com exemplos, com palavras do bem, já que a gente está rodeado por tanta notícia ruim, tanta coisa pesada. É um momento de alento para o coração e uma força positiva para começar bem o dia. Então eu agradeço e quero mandar um beijo para todas as minhas amigas que são avós. Ontem foi Dia dos Avós. Quem teve esse presente de Deus de ser avó, eu quero realmente me confraternizar com todas vocês, deixando um beijo bem carinhoso. Então, é uma tranquilidade poder conversar com vocês e deixar para os ouvintes uma mensagem, né? Vamos colocar isso como se fosse uma mensagem de uma pessoa idosa que vê hoje o mundo de outras formas. A gente vê comportamentos diferentes, a gente vê muita coisa que até mesmo impressionante acontecendo, questões políticas e tudo mais que são abordadas no dia a dia e causam muito impacto. Vocês têm essa preocupação, né, de colocar coisas boas. Tem decepções, mas também tem alegrias.
E eu queria transmitir para os pais que, apesar de tudo isso que está se passando, deixar algum tempinho, principalmente se estão em quarentena, aproveitem o tempo para curtir mais a família, curtir os filhos e atender com carinho todas as necessidades de cada um deles e pensar sempre positivamente que o mundo há de ser melhor para todos vocês. E a vida passa muito rápido. Eu deixo um abraço grande a todos vocês e agradeço. A gente que agradece, hein? Vou chamar um próximo bloco para poder ganhar um pouco de fôlego, porque realmente, né, falar com pai e mãe aqui, a gente tá ouvindo, né? Tá ao vivo e tudo mais, mas isso mexe um pouquinho com as nossas bases, com os nossos valores. Essa quarentena realmente tá judiando um pouco, tá deixando todo mundo um pouco mais sensível. Então, quando a gente conversa com pessoas com mais idade, especialmente para mim, assim, tô falando com os meus pais, mostrando para vocês a minha origem, né? A origem dos meus valores e que eu me orgulho muito. Então, eu agradeço a participação deles, eu vou passar para o próximo bloco e a gente vai continuar falando sobre essa superação de força, de fé, de valores e de momentos de respeitar aquele silêncio ou os dias que a gente não está muito bem, para a gente poder aprender com os idosos que às vezes a gente está colocando o peso num valor errado, tá bom? A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje com alguns probleminhas técnicos aqui, o telefone na live durante esse finalzinho aqui ele caiu e por conta disso eu acabei tendo a nossa transmissão interrompida. Agora a gente conseguiu restabelecer, é sempre muito importante para a gente que tem gente participando de tudo que é canto do mundo, né, nas nossas lives e participando com a gente tem que privilegiar esse momento também com a live, para que as pessoas possam acompanhar de todos os lugares e não percam todo esse conteúdo daquilo que a gente traz aqui no Superconsciência para você todos esses dias. Então, no primeiro bloco, a gente falou sobre aquela sensação de desânimo, sobre o tédio, sobre demonstrar para as crianças a verdade, aquilo que a gente está sentindo, como é difícil, muitas vezes, a gente conviver com as instabilidades emocionais que fazem parte da nossa vida e que, quando a gente se dá o direito de ouvir um pouquinho as nossas emoções, esse é o momento que a gente consegue lapidar essas sensações, essas emoções, esses conflitos que a gente tem, né? E as crianças acabam aprendendo muito com isso quando a gente passa essa verdade para eles. No segundo bloco a gente conversou com um casal de idosos, que são os meus pais, para passarem para a gente experiências de vida, valores que mudam, o peso das coisas que acabam sendo diferentes com a maturidade e com o desenvolvimento, que muitas vezes, numa outra fase da vida que a gente está muito preocupado em produzir e não perder o status profissional e de repente se envolve em tantas outras tarefas do nosso dia que a gente não olha para o filho crescer, a gente não percebe que estar junto e estar bem, ou parar aquilo que a gente estava fazendo para de repente fazer mal feito, que às vezes vale a pena deixar para depois e privilegiar aquele momento, aquela hora. Então, hoje o Superconsciência está mostrando para a gente que, dependendo da fase que a gente está vivendo, a gente consegue aprender um pouco mais, inclusive com as adversidades, inclusive com o áudio ruim de uma entrevista, inclusive quando o telefone cai durante a live, assim, são coisas que acontecem que a gente tem o nosso jeitinho de lidar com essa diversidade, que está tudo certo sempre. Mais tarde esse vídeo estará no YouTube intacto, com áudio melhor, graças a Deus. Então, esse casal de idosos, eles nos mostraram o lado da simplicidade, o lado bom da vida, como que eles estão hoje. Eles estão vivendo a melhor fase da vida deles, de idosos, e que essa cumplicidade que eles construíram, essa fase de maturidade, de vida de idosos, está trazendo para eles uma outra visão de mundo e de tudo mais, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar ou esquecer que a gente tem sempre que enfrentar as nossas dificuldades, crescer com elas e aprender a usar o impulso de uma força de maré que está mandando a gente para um outro lado, muitas vezes, para a gente mudar muitas vezes essa rota, esse destino e aproveitar o caminho, tudo que está acontecendo, para a gente não perder a esperança, a fé e tudo mais. Sabe que nós já fizemos um programa inteiro aqui falando sobre gratidão.
nós precisamos ser gratos sempre a tudo que acontece, inclusive aos desvios, aos problemas que vão acontecendo na vida da gente, que na maioria das vezes a gente hipervaloriza naquele momento que acontece. O avançar da vida é um presente dado por Deus a cada dia, desde criança, jovem, adulto. Agora, os avós, isso é, com a maturidade, todo ser humano se torna uma enciclopédia. Eu falo para minha esposa, imagine se eu não quero ouvir a verdade dela, o conhecimento dela, imagine toda a experiência de vida que ela teve. Imagine então se eu não quero ouvir os avós, os pais dela, se eu não quero ouvir a experiência que eles tiveram na vida de anos e de vidas que nós não vivemos. Agora, perceba a curiosidade dos netos, isto é, quando os avós têm para contar e querem contar para os netos tudo o que viveram, eles vão contar as coisas engraçadas, as histórias de família, as histórias de dramas que aconteceram, mas carregando uma história moral e de valores muito alta. Então, este é o presente que nós temos para dar. O legado não é só o legado de coisas materiais que nós construímos, mas nós somos os nossos pais, nós somos em parte os nossos avós, nós somos em parte tudo que Deus deu para eles no caminho deles, para eles aprenderem aquilo que nós nos predispomos a aprender. Esse é o presente que nós temos que abrir, porque você pode ter 80, 90 anos de idade e nunca abriu o presente. Sabe o que tem dentro desse presente? Tem um espelho lá dentro. Nesse espelho você vai olhar para você mesmo e vai agradecer cada ruga que passou, cada marca que teve na vida, cada dor e cada felicidade. Isto é a vida. O que é um vírus? O que é uma pandemia? O que é um tédio? Eu já falei no começo, está com tédio, vai dormir, vai descansar, mas não fique lá dormindo o dia inteiro. Isto é, vai melhorar e você vai sentir cada vez melhor. Mas essa sensação, né, de que tudo passa, o idoso tem de um jeito muito mais tranquilo, porque eles já enfrentaram uma série de situações diferentes, né? Então, para a gente tudo isso é uma novidade, a gente não cresceu como os orientais, valorizando os idosos, mas a população está ficando cada vez mais idosa e a gente está aprendendo, a gente está começando a valorizar aquilo que os idosos passam para a gente, aquilo que eles trazem de conhecimento. Essas trocas, elas são muito proveitosas para todos nós que estamos abertos a crescer todos os dias. Você veja que na entrevista, a minha mãe acabou dizendo assim, a gente está sempre aberto a crescer todos os dias até o último dia de vida. Ela não se considera idosa, ela disse que ela vai ser idosa depois dos 90. E ao mesmo tempo, o meu pai acabou falando da importância da gente se aproximar do sagrado, de se aproximar de Deus, de ter valores cristãos mais firmes, que isso traz para a gente base de esperança, de fé, de renovação, de gratidão, de empatia, de uma série de valores que a gente vem trazendo aqui no programa. Mas a gente precisa aprender a crescer não só na dor. Isto é, quando nós não damos valor, não observamos esses fatos da vida, o nosso próprio crescimento e a maneira de pensar diferente daquilo que nós estamos acostumados, nós ficamos presos e não aprendemos a crescer no amor. E os avós trazem um significado para os netos gigantesco. As crianças conseguem reconhecer, observe um avó segurando uma criança no colo. Parece Deus olhando um para o outro. Isto é, aquele amor que você está vendo se desfraldar na tua frente, você está enxergando ali o que está acontecendo naquele momento, é real. E muitas pessoas nem observam, olham para o lado. Então, isso que eu quero dizer, superconsciência é isso. É você estar com outro tema de programa que nós tivemos aqui, com intencionalidade em cada movimento. Sabe que você acabou de me lembrar que lá em Londres, eles contratam idosos para segurarem bebês em UTI neonatal, porque com esse colinho, essas crianças se desenvolvem melhor. E com uma criança no colo, aquele idoso também renova as forças dele e consegue equilibrar todos os hormônios de prazer, de satisfação, as endorfinas. Então, assim, é uma situação, eu vou dizer que é quase que um mutualismo, né? Em que faz bem para os dois lados e que os dois melhoram. A criança, aquele bebezinho que está precisando de um colinho, o idoso que precisa cuidar e que precisa proteger. Então, se a gente enxergar essas duas pontas, a gente percebe que muitas vezes a gente que está vivendo no meio dessas duas pontas, a gente se debate demais e que acaba perdendo o valor e a importância daquilo que vale a pena na vida da gente. Então, saber viver é algo imprescindível para desenvolver essa superconsciência, quando a gente coloca de fato o valor naquilo que
não tem preço. Eu já falei da quantidade de hormônios que existem num abraço, né? Mas ali o velhinho, vamos chamar assim de velhinho, sente-se útil. Agora, um ponto que nós não podemos sair desse programa sem pensar chama-se contentamento. Eu preciso estar contente com a vida, satisfeito com a vida. As pessoas buscam felicidade, não, é contentamento. Exatamente. Então, é preciso saber viver. Por que não contaram pra gente isso antes? Faz isso martelar na sua cabeça, porque você vai valorizar mais os idosos da sua vida, da sua família, né? Vai poder curtir um pouco mais eles. Então, se você perdeu o áudio dessa entrevista, não perca, mais tarde, a gente vai colocar no YouTube, você vai conseguir participar de tudo isso do mesmo jeito e colocar no seu coração valores bem importantes. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você. Beijo. Beijo.